noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos neste momento iniciando nossa reunião semanal, reunião a qual efetuamos a nossa troca de experiência acerca de um tema. Vamos neste momento respirando profundamente, com o objetivo de serenar as nossas mentes, acalmar os nossos corações, para que possamos nos desligar do nosso dia a dia, do corre-corre dos internos, para que possamos nos conectar de uma maneira tranquila e serena a esta egrégora de aprendizado que se inicia neste momento. Vamos todos respirando profundamente. E agora, mais serenos, vamos dando início à reunião desta noite. Sejam todos bem-vindos. A Macieira Encantada. Era uma vez um reino antigo e pobre, situado perto de uma grande montanha. Havia uma lenda de que no alto dessa montanha havia uma macieira mágica, que produzia maçãs de ouro. Para colher as maçãs, era preciso chegar até lá, enfrentando todas as situações que aparecessem no caminho. Nunca ninguém havia conseguido essa façanha, conforme dizia a lenda. O rei do lugar resolveu oferecer um grande prêmio àquele que dispusesse a fazer essa viagem e conseguisse trazer as maçãs, pois assim o reino estaria a salvo da pobreza e das dificuldades que o povo enfrentara. O prêmio seria da escolha do vencedor e incluía a mão da princesa em casamento. Apareceram 3 valorosos e corajosos cavalheiros dispostos a essa aventura tão difícil. Eles deveriam seguir separados e, por coincidência, havia 3 caminhos. O primeiro era rápido e fácil, onde não havia nenhum obstáculo e nenhuma dificuldade. O segundo, rápido e não tão fácil quanto o primeiro, pois havia algumas situações a serem enfrentadas. E o terceiro, longo e difícil, cheio de situações trabalhosas. Foi efetuado um sorteio para ver quem escolheria em primeiro lugar um desses caminhos. O primeiro sorteado, naturalmente, o primeiro caminho. O segundo sorteado escolheu o segundo caminho. E o terceiro sorteado, sem nenhuma outra opção, aceitou o terceiro caminho. Eles partiram juntos no mesmo horário, levando consigo apenas uma mochila contendo alimentos, agasalho e algumas ferramentas. O primeiro, com muita facilidade, chegou rapidamente até a montanha. Subiu feliz por acreditar que seria o vencedor. E quando se deparou com a macieira, encantada, sorriu de felicidade. O que ele não esperava, porém, é que ela fosse tão inatingível. Como chegar até as maçãs? Elas estavam em galhos muito altos, não havia como subir. O tronco era muito alto também. Ele não possuía nenhum meio de chegar até lá em cima. Ficou esperando o segundo chegar para resolverem juntos a questão. O segundo enfrentou galhardamente a primeira situação com a qual se deparou. Porém, logo em seguida apareceu outra, e logo depois mais uma e mais outra, sendo algumas delas um tanto difíceis de superar. Ele acabou ficando cansado, esgotado e até ficar doente e cair prostrado. Quando se deu conta de seu péssimo estado físico, foi obrigado a retroceder e voltou para a aldeia, onde foi internado para cuidar dos médicos. O terceiro teve seu primeiro teste quando acabou a sua água e ele chegou a um poço. Quando puxou o balde, arrebentou a corda e ele então rapidamente, com suas ferramentas e alguns galhos, improvisou uma escada para descer até o poço e retirar a água para saciar a sua sede. Resolveu levar a escada consigo e também a corda remendada. Percebeu que estava começando a gostar muito daquela aventura. Depois de descansar, seguiu viagem. E precisou atravessar um rio com uma correnteza fortíssima. Construiu então uma pequena jangada e com uma vara de bambu como apoio conseguiu chegar até o outro lado do rio, protegendo assim sua mochila, seus galhos e todo o material que levava consigo para o momento que precisasse deles, incluindo a jangada. Em outro ponto do caminho, ele teve que cortar o mato denso e passar por cima de grossos troncos. Com esses troncos, ele fez rodas para facilitar o transporte de seu material, usando também a corda para puxar. E assim sucessivamente, a cada nova situação que surgia, como ele não tinha pressa, calmamente, fazendo uso de tudo o que estava aprendendo nesta viagem e do material que prudentemente guardava, resolvia facilmente a questão. A viagem foi longa, cheia de situações diferentes, de detalhes, e logo chegou o momento esperado, quando ele se defrontou com a macieira encantada. O primeiro havia se cansado de esperar e também retornar ao povoado. O encanto da macieira tomou conta do terceiro. Ela era tão linda, grande, alta, brilhante. Os raios do sol incidindo nos frutos dourados incendiam uma luz imensa que o deixou extasiado.
Quanto mais olhava para a luz dourada, mais ele se sentia por ela, e percebeu que todo o seu corpo parecia estar dourado também. Neste momento, ele sentiu como se uma onda de sabedoria tomasse conta de seu ser. Com essa sensação maravilhosa, ele se deixou ficar inebriado durante um tempo. Depois do impacto, ele se pôs a trabalhar e preparou cuidadosamente seu material, fazendo uso de todos os seus recursos. Transformou a jangada numa grande cesta para guardar as maçãs dentro. Subiu na árvore pela escada, usou o bambu para enfrentar as maçãs mais altas, para empurrar as maçãs mais altas e mais distantes. Tudo isso e mais algumas providências que sua criatividade lhe sugeriu para facilitar o seu trabalho, que havia se transformado em prazer. Depois de encher a cesta com as maçãs e com a certeza de que poderia voltar ali quando quisesse, por ser a macieira pródiga, ele agradeceu a Deus por ter chegado e por ter conseguido concluir o seu objetivo. Agradeceu principalmente a si pela coragem e persistência na utilização de todos os seus recursos, como inteligência e criatividade. Voltou pelo caminho mais fácil, levando consigo os frutos de seu trabalho e de seus esforços, frutos esses colhidos com competência e merecimento. Descobriu, entre outras coisas, que tudo que apareceu em seu caminho foi útil e importante para a sua vitória. Cada uma das situações que ele resolveu foi um grande aprendizado, não só para aquele momento, mas também para vários outros na sua vida futura. Quando você faz do seu trabalho um prazer, suas chances de sucesso são muito maiores. Quando o seu objetivo vale a pena, não há nada que o faça desistir no meio do caminho. A sua vitória poderá beneficiar a vida de muita gente e também servir de exemplo a outras pessoas, a quem ele poderia ensinar tudo o que aprendeu nessa trajetória. Autor desconhecido. Essa história, ela nos remete à reflexão das situações, às vezes, adversas que aparecem na vida da gente e que muita gente desanima no meio do caminho e se sente abandonado, ou se sente o coitado, ou se sente o azarado. Mas a vida, minha gente, como diz aqui, foi um sorteio. 3 pessoas se candidataram a buscar as maçãs. O sorteio aconteceu. Cada um ganhou um caminho. Percebam que o primeiro chegou com grande facilidade, mas não tinha sabedoria e ferramenta o suficiente para conseguir apanhar a maçã dourada. Vou fazer aqui um paralelo com cor dourado. O dourado significa sabedoria. Né? O segundo até sofreu algumas coisas adversas, mas não conseguiu superar e no meio do caminho desistiu. O terceiro passou por várias dificuldades. Ele já sabia no início que ele tinha pego o pior caminho. Ele podia simplesmente ter sentado e falar, nem vou. Se os outros 2 carinhas aqui, um tá com mais fácil, o outro tá com mais ou menos, eu tô com o terceiro, o mais difícil, nem vou sair daqui, deixa esses 2 embora que eu já dancei. Minha derrota é certa. Mas o que ele fez? Falou, vamos lá, é o que temos para hoje, né? Aquela história é o que temos para hoje. Pegou as ferramentinhas dele e foi. E no momento que aconteceu a primeira ação, em vez de ele começar a praguejar e falar, tá vendo? Eu cheguei. Não, parou, sentou, olhou, bom, preciso de água, a água acabou, tem essa daqui, o que eu posso fazer para dar um jeito? Né? Deu um jeito. E aí é interessante a gente fazendo um paralelo com a vida, né? Deu um jeito naquela situação, trouxe com ele todas as ferramentas que ele conseguiu desenvolver naquela situação e continuou o caminho. Apareceu uma outra situação mais difícil. Ele utilizou das ferramentas que ele aprendeu na primeira para passar pela segunda. Veio mais uma, mais difícil e mais difícil. Então, quer dizer, muita gente no meio, na segunda, não vai dar mesmo, cara, deixa eu ir embora, deixa pra lá. Primeiro já deve estar com a maçã lá no reino e eu tô aqui perdendo meu tempo. Não, ele percebeu, ele começou a se divertir no meio do caminho. Falou, olha, tá ficando divertido o negócio, tá? A coisa tá ficando interessante, vamos brincando, vamos ver o que tem de mais pra gente descobrir aqui. E percebe que no momento que ele começa a ver prazer no caminho, ele deixa de se preocupar com o objetivo final. Ele aprende a se desenvolver com o caminho, ele desenvolve ferramentas novas, ele cria uma nova bagagem. E a hora que ele chega, ele até esqueceu, estava curtindo o caminho. Na hora que ele menos espera, ele chega no objetivo final. E é muito interessante essa história no seguinte sentido.
É uma árvore de ouro, de maçã, que está lá no alto. Ou seja, para conseguir chegar, né, como eu falei agora há pouco, na cor dourada, na sabedoria, é necessário que você tenha ferramentas, que você tenha conhecimento para atingir essa sabedoria. Que você seja, não é, vamos dizer, merecedor, mas que você tenha bagagem o suficiente para conseguir fazer o bom uso daquela maçã. O primeiro, se ele tivesse chegado até, né, ele chegou até a maçã, olhou e falou, putz, não vou conseguir. Percebe que não deu valor nenhum. Falou, cheguei aqui, que maçã bonita, vou esperar alguém chegar aqui porque não vai dar para mim. E desencanou e foi embora. Ou seja, caminho simples, não deu. Aí vem aquele ditado que às vezes a gente fala, o que é fácil a gente não dá valor. Né? Não, né? Claro que vamos olhar determinada proporção, mas se você for parar para pensar, tem um quezinho, né? O cara chegou lá, olhou a maçã e... O outro chegou, você percebe que ele parou, olhou para a maçã e ficou inebriado com a beleza, observando. Olha que coisa linda. Por quê? O caminho que ele foi se desenvolvendo, ele teve uma certa dificuldade, ele foi aprendendo a observar, ele foi aprendendo a parar, observar a situação para poder conseguir resolver a situação. E na hora que ele se vê com o pote de ouro, né? Na hora que ele se vê com o prêmio na frente dele, ele para e agradece a Deus. Ele para e fala, meu, que coisa linda. Ele para e observa a beleza que a vida está dando para ele naquele momento. E aí, então, ele faz o uso de toda a ferramenta que ele angariou durante o caminho para atingir, né, o objetivo. E volta para a aldeia e é feliz. Quantas vezes, minha gente, na vida da gente no meio do caminho, a gente desanima. Não vou conseguir passar esse rio aí, não. Não dá. Quantas horas eu olho e falo, não vai dar para mim, não. Tô fora. Não. E aí, assim, percebe que foi um sorteio. Né? Ele não escolheu, foi um sorteio. Então, quer dizer, veio aquilo que ele tinha condição de lidar. Né? Então, a vida da gente, por pior que pareça a situação que nós estamos vivendo no momento, e hoje é um dia que, quem sabe da minha vida pessoal, hoje é um dia que eu posso dizer por A mais B, eu sou a prova viva disso, que se você acreditar que é possível chegar lá, você chega. Se você entregar no meio do caminho, você não... É uma frase meio esquisita, mas ela eu diria que é uma das maiores verdades da vida. Se você acredita que você pode, se você acredita que você não pode, em ambos os casos você está certo. Tudo vai da sua crença. Se você crê que a tua vida é uma desgraça, você fique tranquilo que cada vez mais tu terá motivos para achar que a sua vida é uma desgraça. Se você acha que a tua vida são bênção, minha vida é uma bênção, minha vida é maravilhosa, você tenha a certeza que cada vez mais o universo vai lhe dar motivos para a tua vida ser bênção. E às vezes a gente vê a vida de outras pessoas que a gente fala, a vida dele é fácil, ele tem tudo fácil, ele consegue tudo fácil, por isso que ele não reclama, por isso que é tudo tranquilo para ele. Claro, se estivesse no meu lugar, queria ver se ia ter esse bom humor todo. Geralmente, é justamente por ele achar que a vida é fácil e que tudo vem até ele e acreditar que é possível, é que o universo vai trazendo. Minha gente, e é o exemplo que eu sempre dou aqui, o universo ele é um grande garçom ao nosso dispor. Né? Eu sempre costumo dar o exemplo do ônibus. Se você acredita que você vai pegar o ônibus e sempre vai de pé pendurado, todo dia vai estar o ônibus de pé pendurado. Se você acreditar, vai ter um lugar para mim, e acreditar mesmo, lá dentro do coração, sabe aquela coisa certeira? Vou entrar e o ônibus vai ter um lugar. Mas como? Você pega o ônibus às 6 da manhã e está lotado. Você tem a certeza que você vai entrar no ônibus, 5 minutos ou menos até, a pessoa vai levantar e você vai sentar. Eu falo que esse é o exemplo, porque a gente normalmente, a gente está tão acostumado de achar que o poder da vida está lá fora, que quando eu digo esse tipo de coisa, que você é o dono da sua vida, as pessoas ficam, imagina, tá maluca, né? Você acha que eu quero ser sacaneado? Eu digo que sim.
Na hora que você muda a forma, a vida começa a te tratar do mesmo jeito, começa a te tratar bem. E aí eu dou esses exemplos para mostrar o teu poder de persuasão que é a sua vida. E é isso que é muito importante deixar claro. A sua vida. Ah, meu vizinho é um não sei o que lá, eu queria que ele mudasse. Não. Vizinho é não sei o que lá, mas ele não vai me incomodar porque eu vivencio positivamente. E você vai perceber que o vizinho vai parar até de te olhar. Eu gosto do meu vizinho, é uma pessoa, ele tem os porquês dele e eu tenho a minha vida. Você vai perceber que na hora que você deixa de dar atenção, a coisa flui. É um exemplo claro disso na história. O segundo tinha um caminho mais fácil e desistiu porque ele achou que ele não era capaz. Minha vida é um terror. Por que eu não fui sorteado para o caminho mais fácil? Por quê? Ele foi reclamando. Do primeiro até lá no fim, onde ele ficou doente e quase morreu, reclamando. Por que eu não escolhi o caminho mais fácil? Olha, o cara estava mais fácil. Ele não prestou atenção em nada do que ele apostou, né? Que ele não prestou em nada do que ele estava fazendo. Ficou doente, teve que voltar, enfim, não chegou, não alcançou o objetivo. O terceiro na história é o cara que presta atenção naquilo que faz da crise uma oportunidade. Essas frases são tão clichês, tão ridículas, mas elas são reais. Né? O cara prestou atenção em tudo bom. Eu tenho aqui um obstáculo para me superar. Então eu vou me superar. É uma história de superação. Sim. Uma atrás da outra. Eu vou me superar e com essa bagagem eu vou atingir um outro objetivo. Né? É o jeito que você olha. Sim. É o jeito que você olha a sua vida. Se você olha a sua vida de forma otimista, não importa o tamanho do obstáculo, você consegue superar ele. Mesmo que no meio do caminho você canse, né? Ah, meu Deus do céu, olha pra mim! A gente faz isso, né? Meu Deus, olha pra mim. Mas isso é muito real mesmo, porque eu comecei faz tempo, né? Que eu venho aqui, então, a gente começa faz tempo que eu vou falar isso aí, faz tempo que eu ouço isso na minha cabeça. E é verdade, e agora com um monte de informação assim, quando você presta, depende tudo do ângulo que você vê. Você olha um obstáculo, você pode se achar um merda e não fazer nada, né? Falando, puta, eu não consigo. Ou então você fala, o que eu tenho na mão? Né? É o jeito que você olha a vida. Exatamente. E tem os neutros, né? Os caras que estão passeando, que é o cara que recebeu o fácil, né? Porque, na verdade, ele não queria ser rei, nem casar com a princesa, nada disso. Ele só queria chegar lá e chegou, viu a maçã, ok, agora ele vai voltar e vai ser amigo do rei. Né? E tudo bem. E segue a vida. Ele não quer nada, nem pra cima, nem pra baixo, e tudo bem. Mas o segundo vai ficar lá frustrado. Eu não consegui, meu Deus, blá. E viver como terceiro é muito mais fácil. E aí... É outra, só mais. Sim. O grande aprendizado disso daí é a bagagem do caminho. Né? Que geralmente a gente não dá a gente não dá valor, né? A gente não dá valor para a bagagem do caminho. Aí, quando a gente se vê, eu já passei por algumas situações na vida, eu sou bem novinha, né? Mas eu já passei por algumas coisas na vida, que você chega na situação assim, ou eu choro, eu já chorei muito, já tive essa atitude de chorar muito, ou então eu vejo o que eu já passei na minha vida que pode me ajudar a resolver isso daqui. E aí você resolve, aí você fala, nossa, que legal esse sentimento, né? Porque dá um sentimento em você assim, ai, Deus gosta de mim, eu sou capaz. Isso acalma você, alenta você, né? A hora que você chega no seu objetivo final, é só beleza mesmo, só beleza. Você só vê beleza mesmo e acabou, e é isso aí. E é isso, minha gente. A vida, ela é simples. Que a gente complica um pouquinho ela, gente. E uma coisa é certa, nada, absolutamente nada que está na sua vida hoje não é para o seu benefício. Tudo. Mas, Lu, como é que você me fala um negócio dele? Ninguém está me sacaneando, você fala que é pro meu bem? Você está de sacanagem comigo. Gente, eu digo, como eu falei, hoje é um dia muito especial para mim, eu digo por A mais B, que absolutamente tudo que está na tua vida é necessário para você se descobrir, para você se desenvolver. Tem situações que a gente tem algo aqui dentro tão guardadinho, algo que vai resolver a nossa vida. Mas ele está lá dentro tão guardadinho, a gente até esquece que existe.
que só uma porrada no meio da vida, que você dá aquela balançada, né? Que você vira, aí que você olha e fala, nossa, eu tinha isso aqui, eu nem lembrava que eu tinha isso daqui. Então essas porradas que a vida dá no meio da gente, desestrutura a gente dentro daquele, porque a gente tem essa mania de querer controlar, de querer tomar conta, de controlar as coisas, desestrutura a gente de tal maneira que você fica meio assim, e aí nesse momento você deixa a vida te levar. E aí na hora que a vida te levar, ela te leva pro lado que você tem que ir. Aí você olha e fala, nossa, eu tinha isso aqui. Nossa, eu sentia isso. Nossa, eu enxergava desse jeito. Nossa, eu nem lembrava mais disso. Porque isso é uma outra coisa também que como eu sempre digo aqui para vocês, eu gosto muito de observar, né? Eu gosto desse exercício da observação, principalmente na minha vida. Tem situações que a vida vem dando mensagem pra gente, ó. Olha isso daí. E você faz de conta que não viu. Olha isso daí. Você faz de conta que não quer nem saber. Aí começa a gritar. Aí chega uma hora que dá no meio, uma paulada no meio. Pá! Aí você fala, nossa, tem isso daqui. Tinha isso aqui. Mas geralmente, neste momento da paulada, a gente chora, reclama, sapateia, não sei o quê. Aí na hora que você está se reestruturando, aí você faz o que a vida já estava te mostrando com um jeitinho, com tanto tempo. Normalmente, aquela frase, se não vai pelo amor, vai pela dor, pura e simplesmente é o nosso livre-arbítrio em uso em nossa vida, para que a nossa vida seja mais tranquila ou mais animada, ponto. Mas em ambos os casos, é o nosso desenvolvimento. Tenham a certeza, todo mundo chegou nesta terra, sejam os que estão aqui, né, de carne e ossos, que não estão, né, mas já estão sem carne e ossos, mas todo mundo está aqui vivenciando neste planeta, porque tem algo a se desenvolver. E algo que este meio e a vida que você leva te proporciona este desenvolvimento. E uma outra coisa muito importante, todos, absolutamente todos, somos importantes para o desenvolvimento deste universo. Como eu sempre digo, se todo mundo verdadeiramente fizesse o que pulsa lá dentro, lá no fundo, sabe aquela coisa que engrandece? Porque todo mundo faz alguma coisa gostoso. Se todo mundo fizesse esse alguma coisa gostoso, eu brinco que é a teoria do caos. Se todo mundo fizesse o que pulsa lá dentro de verdade, tenha certeza que esse mundo seria um paraíso. Seria muito mais leve a vida aqui. É que a gente fica procurando, né? Eu tenho que ser igual a não sei quem, eu tenho que ser igual a não sei quem, eu tenho que fazer tal coisa. Mas eu gosto de ser, né? Eu sempre uso esse exemplo, às vezes uso esse exemplo, uma reportagem que eu vi uma vez de jovens, e eles perguntam, o que você gostaria de ser quando crescer? E o rapazinho falou, eu queria criador de ônibus. Um falou, eu quero ser administrador de empresa, eu quero ser cobrador de ônibus. Uma coisa assim, você vai falar, como é que eu vou ter um sonho de ser cobrador de ônibus? Era o sonho do cara. E eu tenho certeza que se ele conseguiu ser, faz tempo que eu vi essa reportagem, ele conseguiu ser cobrador de ônibus, eu tenho certeza que ele conseguiu tudo na vida dele sendo cobrador de ônibus. Porque ele fez aquilo que ele gostaria de fazer dentro do peito dele. Quando a gente faz aquilo que a gente acredita, isso é muito importante, que a gente acredita em nós mesmos e realmente ouvimos aquela vozinha aqui dentro e vamos em busca da gente, daquilo que a gente quer, eu digo agora, eu falo por experiência própria. É muito gostoso. É muito Essas legal. pessoas são eu estou lendo Alquimista de novo, né? E aí tá bem na parte falando sobre a lenda pessoal sua, que você tem que viver a sua lenda pessoal. Tem um rei falando pro menino que está correndo atrás da lenda pessoal dele, falando que você é totalmente identificável no meio de um monte de gente que está vivendo a sua lenda pessoal e quem não. Porque são pessoas, aquele tipo de pessoa que você gosta de ficar perto, sabe? Aquele tipo de pessoa que emana uma luz diferente, uma paz, uma coisa assim que faz você ficar bem, porque a pessoa está bem com ela mesma. É simples assim. E às vezes a gente fica pensando, né, igual, o que você quer ser? E pensa coisas gigantescas e enormes, não sei o que. Às vezes a gente mesmo sabe o que a gente quer ser. E às vezes é só de, sei lá, eu quero ficar sentado na grama durante, 3 horas por dia.
Só isso já te faz ver, a gente não tem a menor noção. É tanto ruído, é tanta informação na nossa cabeça o tempo inteiro. Um fala, outro fala, e a gente vê televisão, e a gente vê o rádio, não sei o que. É ruído que a gente não consegue respirar e saber, né? É quando a gente consegue, eu pelo menos, quando eu consigo respirar fundo e entrar em contato com a essência, você fica assim... É isso mesmo. É incrível. Somos seres divinos, todos que estão nesta sala neste momento, sem exceção nenhuma, todos somos seres divinos. É que infelizmente não são todos que acreditam nisso. O dia que a gente verdadeiramente acreditar nisso, você se ser divino. Como eu disse lá em algum momento aqui da reunião, é a crença. Em que você crê. Se você não crer em você mesmo, se você não crer que você é capaz de realizar, se você não vê beleza nos seus atos, se você não vê beleza também nos seus limites, porque ninguém é super-homem, gente. Nós temos limites, nós temos um lado feinho também, todo mundo tem, luz e sombra. Se você não vê a beleza disso, não reconhece, não enxerga e não faz o bom uso disso também para o seu desenvolvimento, fica difícil. Aí não tem ninguémzinho que dá. Se você não der a oportunidade para você mesmo, eu digo que a gente possa perceber em nosso caminho, né, o que a vida está colocando no nosso caminho, que tenha a certeza, é sempre para o nosso desenvolvimento. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Olhar as coisas com mais beleza, né? É sempre bom. Embaixo da sujeira sempre tem alguma coisa que a gente pode aproveitar. Sempre. A hora que você tira o pó assim, você fala, nossa, olha que móvel bonito, não é? É isso. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Obrigado. Nada. De vez em quando tem que dar uma passadinha por aqui. Então vamos neste momento encerrando a nossa reunião dessa noite, agradecendo a presença de todos, pois sem a presença de cada um de vocês aqui essa noite não teríamos tido essa mesma troca de experiência, essa mesma troca de energia. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, e o convite desta noite é que a gente possa refletir em nossa caminhada, em nossa jornada evolutiva, os instrumentos que a vida está nos dando, né? A forma de olhar para as situações que a vida está nos dando, que com certeza são situações para o nosso desenvolvimento, para que nós possamos chegar à árvore de maçã dourada, né? A grande árvore da sabedoria. Mas como eu digo aqui toda semana, que você possa praticar essa reflexão, esse convite, de uma maneira tranquila e serena, praticando sempre a não violência interior. Peço ao Pai Maior que abençoe a todos esses seus filhos aqui presentes, com o lenitivo necessário para que cada um possa se sentir engrandecido e encorajado de ir em busca de sua paz de espírito. Agradeço a todos que colaboraram de uma maneira ou de outra para a realização da reunião desta noite. Meu muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, um bom retorno às vossas moradas. Mais uma vez, obrigada. E está encerrada neste momento os trabalhos da noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.